Expresso Ação é uma organização que existe há mais de 12 anos. A gente começou pequeno, era um grupo de adolescentes e a gente estava preocupado, olhando para as necessidades que tinham ali no bairro, as necessidades que tinham na cidade e as necessidades que tem, que acredito que tem em todo quanto é lugar que você olhar para o nosso país e para o mundo, você encontra. E o nosso grupo lá era um grupo pequeno, numa igreja pequena, na periferia, e a gente ficou vendo aquelas necessidades, olhando e tentando descobrir como que a gente podia fazer alguma coisa. E aquele grupo que era de adolescentes, um ou outro mais velho, e eu liderando esse grupo, a gente começou a fazer algumas coisas que dava para fazer na escola, numa abertura que tinha. Depois a gente pôde contribuir num hospital e assim, com essas pequenas ações, a gente foi pegando o gosto e foi percebendo que pequenas coisas faziam uma diferença muito grande para quem recebia essa ação. Eu me lembro de uma ação que a gente, de uma ajuda que a gente deu no Hospital São Paulo. A gente foi com um grupo para apoiar a capelania lá no Hospital São Paulo. E quando a gente chegou lá para ajudar, de alguma forma o pessoal lá precisava de um carinho, de uma atenção, e a capelania trazia aquele pessoal que estava doente, ou os funcionários, convidava esse povo todo para, uma vez por semana, tinha um momento lá na capelania, numa sala que eles tinham, para esse momento que era de uma celebração, onde alguém dava uma palavra de esperança, tocava uma música, e era isso, era um programa de uns 15 minutos. E eu me lembro bem que eu subia de elevador para um determinado andar lá, tinha uma moça que queria ir assistir esse tempo de celebração, mas ela tinha feito uma cirurgia na cabeça, ela não podia andar. Então eu cheguei lá e eu tinha, 21, 22 anos, e carregar essa moça numa cadeira de rodas para levar para uma sala onde ela podia ouvir essa palavra de 5, 10 minutos e ouvir uma música, eu me senti tremendamente útil. Parece que eu tinha muita coisa mesmo para entregar para alguém. Então eu não sabia que ali estava sendo plantada no meu coração uma semente, e de eu perceber que eu podia fazer alguma coisa significativa pelas pessoas que estão precisando. E essas pessoas têm aos montes. Eu me lembro que naquele grupo que nós fomos lá, que hoje tem gente que está na diretoria do Expresso Ação, tem gente que está coordenando os nossos projetos, gente que está ativo aí com a gente, ou está em outras cidades, morando em outros países, ou liderando grupos de jovens nas igrejas, eles nem puderam subir nos andares porque eles não tinham a idade mínima para poder ir nos quartos e trazer as pessoas. Mas o fato de estar naquele ambiente, eu me lembro que a gente cantou uma música dessas comuns, assim, de igreja, uma música normal, assim, mas estava quase todo mundo chorando naquele momento. Era um momento divino. Era o dia que nascia no coração das pessoas, nascia essa paixão para servir. E eu acho que a essência do ser humano cristão é servir. Quando a gente serve o outro, a gente cresce. Um dia eu estava pensando que eu ia contribuir numa organização que já existia. Um dia eu e o Leonardo ainda, a gente nem pensava que a gente poderia ser o que nós somos. Aliás, a gente tinha a síndrome de ser o pequenininho, né? O incapaz. Aí um dia eu chego lá nessa organização, num evento deles, e vou conversar com o diretor dessa organização. Eu falo, você podia fazer parte dessa organização de algum jeito, promover as nossas ações através deles aqui em São Paulo. E aí ele fala pra gente assim, a burocracia pode impedir vocês vão andar mais devagar do que estão pensando, mas vocês podiam começar uma coisa de vocês. Naquele dia era pra gente sair chateado, né? Porque o cara falou não pra gente. Mas a gente saiu de lá feliz pra caramba, porque a gente não acreditava que a gente podia fazer. Naquele dia o cara falou pra gente, que vai dar certo. Então naquele dia, aquele dia era o nosso pequeno começo. Então, se eu posso dizer que teve o pequeno começo empurrando a cadeira de roda daquela mulher lá no Hospital São Paulo, tem um outro pequeno começo que é um dia que um cara que era diretor de uma grande missão pra gente, grande missão, e de fato, ele diz, vocês podem. Então, o Expresso Ação nasceu desse jeito, um começo pequeno. Então, Deus não despreza os pequenos começos, não despreza as pequenas igrejas, não despreza as pequenas iniciativas, não despreza o pequeno grupo, ele não despreza a pessoa simples.
E essa é a organização que Deus me deu a honra de fazer parte. E eu contribuo como posso. E aí, junto com esse montão de gente que você já deve ter visto, que você vai ver no site, que você vê aí comentando no Facebook, que você vê escrevendo coisas, que você vê postando vídeo dizendo que vai para o encontro, que vai para o projeto lá no Amazonas, que já foi para o outro lá no Paraguai, que teve lá na Bolívia. Esse povo todo aí que você está vendo é gente que está contribuindo para essa organização ser grande. Essa organização só é grande porque a gente tem gente voluntário, gente que dá tempo, gente que dá vida, gente que contribui financeiramente, gente que ama essas iniciativas. A gente é só mais uma organização dentre dezenas, provavelmente, que faz um pouco mais disso também. Porque é isso, né? Essa é a imagem de Deus plantada no nosso coração, que a gente nasce para servir aquele que está precisando, aquele que está necessitado.